Olha essa galera aqui, ó. Tem alguém aqui no cio. Olha o tamanho das feras. E o pau tá quebrando aí. Aí, ó, todo mundo atrás da princesinha, ó. Ó, mancando. Todo mundo querendo chegar junto. Esse aqui tá mancando também, ó. Olha o tamanho desse aqui. A ferida ali na perna. Aí, ó. Ó, quebra. Isso é tudo pra cruzar, ó. E ela é pequenininha. Aí pararam aí na frente, ó. Nem pra mim estar aqui com barulho aqui uma hora dessa. Eita, glória a Deus. Lotado de arara. Não é periquito não, periquitinho não, é arara mesmo. Arara não, papagaio. Lotado de papagaio. As árvores todas. Bom dia. É uma galera mesmo. É bem uns 50 ou mais. Lá em casa, lá no pé de goiabeira lá, tem uma goiabeira, de vez em quando tá uns lá. Teve uma que entrou dentro de casa. Eu criei ela um tempo. Eu dei o nome dela de Glorinha. Ela vinha na minha mão. Ela na galha, eu chamava ela descer, ela vinha na minha mão. Eu fiz umas imagens com ela, uns vídeos. Não saía lá de casa. Aí um dia um vizinho lá me ligou falando que estava dentro do lote dele. Eu falei que pegava quando eu voltasse, que eu não estava em casa. Aí quando eu fui perguntar pelo vizinho, ele falou que não sabia onde estava. Aí nunca mais apareceu. Eu acho massa, de manhã cedinho é bem sossegado por aqui, você escutando os bichos cantando. Eu particularmente eu gosto. Hoje eu vou dar uma caminhada mais longa com o Baruque, passar onde vocês viram essas imagens aí da cadela no cio. De repente a dog tá no cio ou tem outra, alguma coisa assim. E eu vou soltar o Baruque para ele poder disputar ali o seu espaço e
e cruzar. Eu vou estar falando mais aí sobre. Nós vamos caminhar bastante, geralmente aí vamos caminhar hoje aí umas 2 horas, quem sabe até mais. Já está bastante quente. E ainda é a parte da manhã aqui. Então eu vou gravar realmente só se houver necessidade. Fora isso, aí eu faço um comentário à parte desse conteúdo aqui. Falou, com Deus, tudo de bom. Ela veio com gosto de gás. Parece que ela tá entrando no cio, aquela ali. Parece que ela tá entrando no cio ou tá saindo. Porque tá um pouquinho inchado. Então parece que o Baruque já sentiu alguma coisa. Se ela tivesse mesmo no cio, ia deixar o Baruque cruzar. Como eu já expliquei, eu quero cruzar o Baruque com uma boxa, somente da pegada que eu quero, focinho mais longo, não achatado, tão achatado, rajada. Eu tenho uma preferência aí de cruza, mas se não acontecer, se aparecer outra dog, até de outra raça, e alguém quiser cruzar, eu também vou cruzar ele. E em último caso é como esse aqui que vocês estão vendo. Se eu ver aí uma dog aí na rua aí, ela no cio, eu também vou deixar ele cruzar. Porque o dog já tem 6 anos aí e ele precisa cruzar. Se eu estivesse passando com o Baruque nessas imagens que vocês viram ali dos dogs atrás da fêmea, eu teria soltado ele para ele cruzar. Isto é, né, se ele conseguisse, porque tem a disputa, né? Tem a disputa pela fêmea e geralmente aquele que se sobressair que vai conseguir cruzar. Faz parte da natureza, né? É o contexto dos animais. Então, bom dia. O dog ali, para conseguir o seu espaço, ele tem que se impor. É a lei da sobrevivência, de perpetuar a espécie, de deixar descendência. E é uma necessidade também dos animais. Então, eu tô saindo aqui, mas se houver essa possibilidade, eu vou permitir o Baruque disputar ali o direito dele da cruza, por falta de opção, porque as pessoas que marcaram comigo, elas não honraram a palavra delas. Não sei o motivo. Algumas não explicaram
outras explicaram, mas não explicaram. Em outros momentos, realmente foi inviável fazer a cruza. Não deu para levar. A dog não estava mais lá. A pessoa falou que ia fazer a cruz, aí eu procurei a pessoa falou que não tinha mais a dog. O outro falou que ia ligar, depois não ligou mais, falando outra dog, né? Pegou meu telefone, que queria cruzar com o Baruque, esse me procurou, aí também não ligou. Aí um dia passou por mim, aí eu comentei algo, né? Bom dia. Aí a pessoa, você não foi mais lá? Eu falei, mas você tem meu telefone, então o combinado era a dog entrar no seu e a pessoa me ligar. O outro levou até a dog lá em casa. Aí não tava pronto a dog, não tava ovulando, não tava no dia certo. Falei pra deixar a dog lá em casa. Aí falou não, que queria levar a dog, mas depois ia trazer, levou, não trouxe. Mandei mensagem, não respondeu também. Então esse é o contexto aí. Já tem aí uns 3 anos aí eu tô pelejando pra fazer a cruza do dog. O melhor era eu poder adquirir uma fêmea, mas agora não tá dando não. Agora pra mim é impossível adquirir outro dog, uma fêmea para tirar raça. Então, na última aí das possibilidades, na rua mesmo. Se tiver uma dog aí no cio, na rua, e soltar ele para ele poder fazer a cruza. E se tiver outros dogs querendo cruzar também, aí que vença o melhor, né? Dentro desse contexto aí da natureza. Porque a disputa é uma disputa de dominância. Então geralmente ali o dominante ali vai fazer a cruza. Vocês viram que até no vídeo passado os dogs, quando estão lutando, eles deixam de lutar para ir atrás da fêmea, porque se eles ficarem lutando ali muito tempo, um espertinho vai lá e se aproveita e faz a cruza. Então a prioridade dos dogs é realmente a cruza. Então um combate que há, geralmente entre os dogs, é muito rápido. Não chega a danificar gravemente os animais, porque o interesse deles não é ficar ali combatendo, mas realmente fazer a cruza. Mostrar a dominância, a liderança, impor isso sobre os outros e fazer a cruza. Mas se os dois dogs ficar muito tempo lutando e um ou outro não ceder, aí outro que tá ali no meio ali, como quem não quer nada, vai lá e cruza. Beleza? Eu vou deixar de gravar aqui um pouco, porque como eu falei, a caminhada vai ser longa, o sol já tá pegando. E eu preciso economizar aqui a bateria do celular e o fôlego também, para poder fazer aí alguma imagem, caso aí aconteça algo interessante, dentro desse contexto ou mesmo de outro. Achei uma pocinha de água limpa. Aqui eu estou tentando aqui economizar aqui o máximo que eu posso, não só em relação à bateria, mas à memória também. Que a memória vai enchendo, depois para editar e publicar os vídeos é ruim, quando não se perde as imagens e áudio e etc. Quando você tiver com o dog caminhando e tiver um pouco mais quente, deixa ele passar assim, ó, na laminha, nas águas, porque quando ele molha as patinhas, isso também refresca o dog. Então, se você passar em lugares molhados, com poças de água, isso aí vai ajudar o dog na caminhada. Mas você também precisa ter o bom senso. Nós já caminhamos aí praticamente 1 hora. Agora
Vamos dar a volta por lá. Então mais uma hora de caminhada. E ainda não são nem 9 horas. Eu estava correndo em um local. Eu já vi esse senhor outras vezes. Com a cachorrinha bem pequenininha, uma pincher. E uma pincher pequena, porque tem uma pincher que ela é um pouquinho maior e outra é menor. E essa é menor. E eu percebo que ela já tem idade. Porque perto do focinho dela já está praticamente tudo branco. E esse senhor, depois de 11 horas, correndo com a dog. E no asfalto, não é assim não, ó. Porque aqui tem um alívio na terra, no barro. E você tem que também escolher o horário adequado. E esse senhor correndo com essa cachorrinha, ela solta, sem guia. E eu passei por ele e falei, ó, você tá queimando aí as patas da cachorra aí, ó. A cachorra vai ter problema aí. Ainda, se não me falha a memória, ainda fiz um comentário. Tira o seu tênis aí e corre aí nesse asfalto. O senhor ver como que é a situação que a dog tá passando, enfim. Aí passou-se um tempo, eu vi ele, esse final de semana, ele correndo, a dog atrás. A cachorrinha já não estava aguentando correr. Era aí mais de 11 horas já. Então o asfalto devia, com certeza, estar bastante quente. E ele correndo um percurso até longo. Às vezes ele corre, às vezes ele anda, mas é longo o percurso que ele vai. Tipo, onde ele vai e volta é mais ou menos aí uns de 3 a 5 quilômetros. A cachorra correndo no asfalto desse aqui, ó. Aí ele teve que parar para a cachorrinha chegar nele. A cadela tava morta de cansado. Então, na minha opinião, isso é maus tratos. Ele deveria sair mais cedo e percurso mais curto. Então ele quer correr e quer que uma dog daquela acompanhe as pegadas dele, os passos dele. E é por causa de pessoas como essa que quem busca e tem um bom manejo com o dog paga o preço do erro. Porque geralmente é dentro desse contexto que se cria leis, e leis que prejudicam pessoas que têm um bom manejo, como que fazer caminhada, correr com dog, fazer exercício, fazer certos tipos de treino é considerado maus tratos. Por causa de uma pessoa que está trazendo um mau manejo. E aquele que tem um bom manejo, ele acaba sofrendo uma situação por alguém que praticou um mau manejo. Infelizmente acontece. Geralmente leis que oprimem o dog e oprimem o manejo correto é por causa de pessoas como essa, que não veem o dog como dog, ele está vendo ali o dog como ser humano. Então ele quer correr, quer perder peso, quer fazer exercício. Ele está precisando daquela caminhada, daquela corrida e etc, mas o dog não. Principalmente um dog que não tem uma pegada ali de caça, um dog que não tem uma pegada de caça alta, nem de esporte, e ainda num terreno que não é compatível ali com a saúde e o bem-estar do dog, porque tá caminhando com o dog num lugar de asfalto livre por vários minutos, até horas, uma certa velocidade, um pinche, aquilo ali já não pega bem nem pro dog baruque, dirá pra uma cachorrinha daquela ali. Alguém pode criticar dentro do contexto. Poxa, você vai deixar seu cachorro cruzar com uma cadela na rua e embuchar a dog. Isso não é errado?
dono da dog vai ter que criar os filhotes que, quem sabe, ele não gostaria de ter. Bem, se eu tivesse uma dog fêmea, provavelmente eu não deixaria ela solta, somente em época de cio. Então, se a dog está solta na rua, provavelmente a pessoa não está preocupada com esta situação. E se a pessoa está preocupada com a dog em situação de rua, eu aconselho você criar dog que estão na rua. Você sair aí para adotar aí os dogs aí que estão na rua, as fêmeas, os machos e etc. Porque só a crítica em si não resolve muito. Então, assim, a pessoa critica, mas ela não tem obra a respeito da sua própria crítica. Então, se a pessoa está incomodada com dogs que estão soltos, você pode sair aí para poder criar os dogs, pegar o dog e acolher o dog para que não fique em situação de rua. Tem pessoas que estão aí no 5º filho e não sabe nem quem é o pai. Tem pessoas aí que estão no 10º filho e não dá assistência, não paga nem a pensão das crianças. Às vezes até um filho. Tem gente que está aí com um filho, não sabe quem é o pai, saiu aí, embuchou de qualquer um, passou no carrossel. Tem camarada aí que tem filho aí pra tudo quanto é lado, não se importa com nada. E tem gente assim que faz a crítica, quer fazer esse tipo de crítica. Esse contexto é um contexto que os animais vivem e convivem naturalmente. Se não houvesse a presença humana, os animais eles estariam dentro desse contexto disputando território, disputando caça, disputando cruza. E por causa da criação doméstica, os animais eles saíram aí do seu contexto primitivo. Mas os animais disputar a fêmea, isso acontece em toda a natureza dos animais em si. E se não houvesse a intervenção humana, ainda seria assim como é em alguns locais. Tem documentários, principalmente ali sobre a África, que as pessoas que estão fazendo o documentário, a matéria, elas nem podem interferir naquilo que é natural do ambiente. É claro que no nosso contexto, algumas situações nós precisamos intervir. Eu vi um vídeo onde o cidadão estava gravando o dog matando o outro cachorro. Realmente ali é um contexto ali repugnante. Ali ele deveria parar de gravar e separar a luta. Mas eu percebi que ali era o contexto do vídeo mesmo. Ele colocou ali o dog ali para matar o outro mesmo. E não era só um dog em cima de um, era outros.
E ele colocou uma coleira bem grossa no dog dele, já para não receber o encaixe no pescoço, coisa que não estava no dog que estava sendo agredido. Então realmente isso aí é maus tratos, isso aí é judiado do animal. Meus vídeos não tem esse contexto, não tem imagens como essa. Geralmente os confrontos que houve foi do Baruque se defendendo, e caso houvesse encaixe de mordida, algo mais agressivo, eu tenho capacidade de separar o combate. Eu tenho comando para o meu dog cessar a agressão. Eu tenho comando para o meu dog mudar de direção. Então eu tenho comando, eu tenho liderança, eu tenho um domínio para neutralizar aí o combate do Baruque. Se todos tivessem esse manejo, com certeza não haveria ou minimizaria as fatalidades no manejo entre dog e seres humanos. Infelizmente nem todos buscam aprender sobre e conhecer sobre. Então, antes de você fazer uma crítica a respeito de qualquer coisa, e aqui falo especificamente também do conteúdo desse vídeo ou de outro, busque informação, busque ouvir de adestradores profissionais sobre o assunto a qual você quer criticar. Busque estudar, busque conhecimento. Depois você faça a sua crítica. Então tem pessoas que não tem nenhuma experiência de manejo, não tem obra, não tem bom manejo nem consigo mesmo, e quer criticar um conteúdo técnico, a qual transmite uma informação correta a respeito de manejo. Então, geralmente, dogs, quando eles estão disputando ali pela fêmea, não chega a ser uma luta que vá até as vias de fato. Como já falei, repito, o interesse dos dogs não é o combate, é a cruza. E eu passando pelas ruas aqui, agora mesmo, eu não filmei, para economizar aí bateria, memória e etc. Dogs feridos, muitos cachorros aqui machucados. Então é a disputa por alimento, disputa por território, por liderança, disputa pela fêmea, pela cruza, pela perpetuação da espécie. Infelizmente não tem pessoas, ou as pessoas que supostamente criam esses dogs não tem o manejo correto para tratar os dogs. O dog se machuca, fica ferido, e ali, se ele não se sarar sozinho, ele vai sangrar até morrer, adoecer e falecer. E não é o contexto do meu manejo com o meu dog. Então, se alguém tem um mau manejo com o dog, se você viu um vídeo que tem as mesmas imagens, mas não tem o mesmo conteúdo, porque em nenhum vídeo meu se estimula, se incentiva os maus tratos. Na realidade, maus tratos está dentro do antimanejo, a humanização. Então a pessoa querer que um dog esteja ali dentro dessas condições do print que eu falei, querendo que seja como um companheiro de corrida em um horário desse, realmente isso aí é o antimanejo. Isso aí é fruto da humanização. É uma pessoa que não entende dog e não quer entender, porque eu já passei por esse senhor e já fiz o comentário a respeito de estar ali danificando ali as patinhas da cachorrinha dele. Tanto é que eu tava vindo correndo, ele vindo correndo, a cachorra lá atrás, eu como aqui indo e ele vindo de lá para cá, a cachorra lá atrás, num terreno de asfalto. Quando ele me viu de longe, ele já ficou sem graça, porque ele sabe que eu já falei com ele que aquilo ali não é um bom manejo para aquela dog dentro daquelas condições de asfalto e de temperatura. Infelizmente, nem todos ouvem
nem todos querem ouvir, se fazem de surdo. Mas quando chegarem diante do Senhor, não vão poder negar que foram avisados. Vamos continuar aí a caminhada, que ainda tem um longo percurso de volta. E minha pretensão é ainda voltar aí antes das 10 horas, estourando aí 10h30. Aí depois aí o sol vai estar mais castigante. Ainda que tenha momentos que Deus ele manda uma nuvem. Já teve momentos de eu estar correndo e o sol castigando bastante, eu orar a Deus e falar: Senhor, o sol está castigando bastante, manda umas nuvens aí. E de repente começar a aparecer umas nuvens, glória a Deus, e fazer uma sombra até eu terminar o percurso, em horários bastante quente. Poxa, que gramadinho legal isso aqui, olha só que benção. Pensa num dó que gosta de bola. E Deus mandar as nuvens, e às vezes até sem orar também. Às vezes eu tá correndo e o sol escaldando, e de repente o tempo começa a fechar e ficar um clima agradável, recuperar aí as energias, ou não perdê-las tão rápido, porque o tempo ficou ameno. Mas eu não vou dar mole não, vamos continuar caminhando, Baruque, que nós temos muito para caminhar ainda, garoto. Então Deus pode fazer isso. Mas aqui o clima está bem agradável. O sol já está forte, mas o clima está agradável. Não apareceu nenhuma cadela no cio. Hoje foi um dia que praticamente eu encontrei poucos dogs. Mas se aparecer alguma coisa eu vou mostrar as imagens. Seja hoje ou outro dia. Mas eu acredito que esse percurso aqui, da volta aqui, não se vai encontrar cadelas no cio, dogs ali querendo cruzar. Mas se acontecer, agora eu vou deixar uma meditação aqui das coisas do alto. Se você não curte, você já pode fazer outra coisa. Nós vemos que esse contexto de cruza é responsabilidade do proprietário. Eu particularmente não concordo, mas cada um cria o seu dog da maneira que quiser. De castrar o dog, principalmente antes dele cruzar. Eu não gosto dessa pegada aí, nem de esterilizar fêmeas. Mas cada proprietário aí faz o que bem entender aí com o seu dog. Eu acredito que Deus fez os animais para multiplicar, e dentro do contexto do animal é responsabilidade minha conseguir uma fêmea para o Baruque. Ele não é um cachorro de rua, a qual pode aí sair por aí quando ele quiser, a hora que ele entender, e fazer a cruza. Então é responsabilidade minha. Essa questão do animal cruzar com uma cadela de rua e ela ter filhote dele e eu não cuidar, o Baruque não cuidar, isso aí é algo que está na natureza. A cachorra, se ela não embuchar do Baruque, vamos assim dizer, ela embucharia de outro dog.
porque ela está numa situação de rua, e os outros dogs também. Então, se as pessoas tivessem um bom manejo, provavelmente não existiria dogs de rua. Se houvesse assistência a esses dogs de rua, também minimizaria a situação. Então, eu estou usando esse contexto, que é o último caso, porque a minha vontade mesmo é eu conseguir uma fêmea, como eu já falei, ou alguém que tem uma dog e queira cruzar com um Baruch para tirar os filhotes dele. Então esse é um contexto da natureza, Baruch, livre, do meio animal. Nós sabemos que o ser humano ele tem atitudes animalescas por vezes, por falta da presença de Deus, da natureza caída, por causa do pecado. E nós sabemos que há certas situações que o homem caído, ele se deixa dominar por aquilo que é animalesco, mas que Deus não criou para aquilo. Deus criou o homem para multiplicar. Quem criou o sexo não foi o diabo. Quem criou o sexo foi Deus, macho e fêmea. Então, Deus criou o sexo do macho e Deus criou o sexo da fêmea. Tudo que é fora disso é abominação. É algum problema genético, algum problema físico, de estrutura, de criação. Então Deus ele só fez de homem e de mulher, de macho e de fêmea, para reproduzir e multiplicar. Agora a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que, que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito. Viu, professor? Né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja, senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio nem universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, não. tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. Ah, o senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Deus, vendo que o homem precisava de sexo, porque o pecado também não foi o sexo. O pecado foi desobedecer a palavra de Deus. Porque algumas pessoas, infelizmente, no meio religioso, acreditam que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Deus não criou o pecado, mas Deus criou o sexo. E sexo não é pecado. E Deus disse para o homem multiplicar. E essa palavra também se estendeu às espécies. Todo relacionamento fora de um casamento, dentro do contexto da palavra de Deus, é pecado. Se a pessoa é solteira e tem relação sexual, não é o sexo que é pecado. É fazer sexo fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, do mandamento de Deus, do ensinamento de Deus. Então, sexo fora do casamento, todo sexo fora do casamento é pecado. Deus não criou os animais para se casarem. Por isso que para os animais não é pecado. E Deus não criou o animal à sua imagem e à sua
semelhança. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Espírito, alma e corpo. Quando o homem se une com uma mulher, sexualmente, a Bíblia fala que eles passam a ser um. A ciência diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Através da relação sexual, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então o homem não pode se unir à sua esposa e se unir a uma prostituta. Porque todo relacionamento fora do casamento é uma prostituição, é um adultério espiritual. E a Bíblia diz que pessoas que têm essas práticas não herdarão o reino de Deus. Os animais, eles não têm discernimento do certo e do errado. Eles são padronizados, condicionados. E os espíritos caídos, como eles têm ódio de Deus ter criado o homem, a sua imagem e a sua semelhança, eles veem o ser humano como um animal, como um cachorro. E a partir do momento que os espíritos caídos veem o homem como um animal, eles buscam adestrar este homem, condicionar esse ser humano. Eles trazem uma padronização de costumes que é contra a palavra de Deus. Então, Satanás, ele tem uma estratégia de manejo para te condicionar a viver no pecado, onde o ser humano, ele não discerne mais o certo do errado, porque ele está adestrado, ele está dominado por algum ou alguns espíritos enganadores. E ele começa a ter práticas que fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então realmente ele está manifestando o adestramento, o manejo daquele espírito caído, que o condicionou a viver uma vida de pecado. Seja qual pecado for, seja prostituição, seja adultério, seja vícios, mentiras, enganos, falsidades, hipocrisias e etc. Quando você tem Cristo como teu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus quebra essa dominância desse espírito ou espíritos. E você passa a discernir o certo do errado. E você toma a decisão de ser dominado, liderado, condicionado pelo Espírito Santo ou continuar dominado, liderado pelos espíritos caídos. Ainda que você tome a decisão por Cristo como único Senhor e Salvador, Deus vai ter que fazer um manejo para tirar o manejo errado dos espíritos enganadores e colocar o manejo, o domínio, a liderança da sua palavra, do seu poder. Quando você pega um animal filhote e você sabe o que você está fazendo no manejo, você leva o dog ao bom condicionamento. Ele nem passa pelo mau condicionamento. Você usa a dominância, a liderança, as características do próprio dog a lhe obedecer de uma forma natural. Quando você já pega um dog que alguém já trouxe mau manejo, você vai ter que fazer um manejo para tirar o mau manejo
e condicionar o dog ao bom manejo. E a vida espiritual é semelhante também. As pessoas geralmente nós nascemos em pecado, cometendo erros e falhas contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Nós vamos recebendo um mau manejo dos espíritos, dos nossos pais, da sociedade, do mundo. E quando nós vamos a Cristo, Deus tem que nos libertar de todo esse mau manejo, de toda essa má dominância, liderança mundana, diabólica, animalesca, e trazer o condicionamento do Espírito Santo, de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Mas isto deve ser desejado. Isso deve ser buscado. O animal não tem como desejar e buscar o manejo correto. O animal, ele é subordinado. Agora você e eu não. Nós podemos escolher. Nós temos a opção de escolha. Se vamos nos submeter à palavra de Deus ou não. Se vamos obedecer ou não. A nossa carne, a nossa natureza caída, nunca vai querer obedecer a Deus. Mas o Espírito de Deus, que Ele mesmo soprou em nós, esse Baruch, ele sempre quer obedecer a Deus. Mas quando o homem está dominado pelos espíritos enganadores, a carne está liderando. Os desejos animalescos estão liderando, de uma forma ou de outra. E só o meio de se libertar desse domínio animalesco é através do arrependimento. Um animal, ele não pode confessar os seus erros. Um animal, ele não pode se arrepender, porque o animal não está dentro desse contexto de certo ou errado a qual nós estamos. Há por vezes que o animal, ele não quer obedecer, mas não é pelo discernimento de certo e errado. É porque ele não quer se submeter, porque ele é um animal. E a sua parte animalesca não quer se submeter. Então o homem, ele cria ferramentas a qual leva o animal à obediência. Sejam ferramentas físicas e ferramentas psicológicas, usadas com a inteligência, vai levar o animal a se submeter. E se o mesmo não submeter, geralmente esse animal, ele é sacrificado. E assim é na vida espiritual. Todos aqueles que não se submeterem a Cristo como único Senhor e Salvador serão sacrificados espiritualmente. E é um sacrifício que não tem fim. É um castigo que não tem fim. É um tormento que não tem fim. Porque a pessoa tem o discernimento do certo e do errado. O Espírito Santo te iluminou para a verdade. Não é o mesmo contexto do animal. O animal é condicionado com estratégias à obediência. Não pelo certo ou errado, mas pelos motivos a qual eu já falei aqui. Quando você toma Cristo como teu único Senhor e Salvador, aquele sacrifício que você teria que fazer eternamente no lago de fogo, ele já foi feito por Cristo na cruz. Então Cristo já se sacrificou por você e por mim. E é por causa do sacrifício de Cristo
que alguém pode ser e será salvo. Mas a pessoa que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, ela ainda então vai ter que se sacrificar para pagar os seus pecados. E é uma conta que o homem não tem condição de pagar, a não ser na eternidade, sofrendo para sempre. A única forma de você pagar os seus pecados é duas. É através de Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma, ou você no lago de fogo, pagando por toda a eternidade. Quem vai a Cristo como único Senhor e Salvador, toma o sacrifício de Cristo para si e é perdoado dos seus erros e das suas falhas. Aqueles que não forem a Cristo ainda estão devendo e vão ter que pagar essa dívida uma hora. E é uma dívida que só Cristo pode pagar. Só Ele pode pagar a nossa dívida para a eternidade, para a salvação da nossa alma. Beleza? Falou, fica com Deus, tudo de bom. Baruque, junto. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Ó, tem um cruzando ali, ó. Você sabia que os papagaios, eles são fiéis? Se o companheiro ou a companheira falecer, não arruma outro? Esses aí são fiéis mesmo até que a morte os separe. Ali, ó, ali estão namorando ali, ó. O que Deus uniu, não separe o homem.